Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje, finalmente, depois de vários atrasos, uns porque eu saí pra beber e atrasei as coisas, outros porque eu fiquei doente, inclusive eu ainda não tô 100%, mas eu finalmente consegui vir aqui, escrever o roteiro e gravar as críticas dos filmes da Pixar. Não sei se vocês lembram, meu objetivo era gravar a crítica de todos os filmes da Pixar antes de Lightyear. Lightyear chega semana que vem, eu não gravei nenhum, inacreditável. Mas não, vou conseguir, vou pelo menos, já tô falando de carros, já falei de Toy Story, Monstros S.A. E agora eu vou pegar duas franquias de dois filmes, obviamente, que são franquias que pra mim são filmes perfeitos, são os filmes da minha vida. Assim como Toy Story, assim como Carros. Assistam as críticas de Toy Story de Carros. Agora eu vou falar de mais duas franquias aqui que formaram a minha pessoa. Estão entre os filmes que eu mais assisti na minha vida, são os filmes que eu mais amo na minha vida. E vou começar falando de um que se passa debaixo d'água. Já entreguei o spoiler, se inscreva no canal se você por acaso é novo por aqui, deixa o like nesse vídeo que é muito importante para o canal continuar crescendo. E agora vamos falar sobre essa obra-prima da Pixar. Finding Nemo, Procurando Nemo, filme de 2003, dirigido por Andrew Stanton, que é diretor, além de Procurando Nemo, de Procurando Dory, Wall-E e do filme da Disney John Carter, e co-dirigido por Lee Unkrich, que vocês devem conhecer pelos perfeitos Viva a Vida é uma Festa e Toy Story 3, que eu amo, amo, amo de paixão. Junto a esses dois nomes, uma ideia genial, não tinha como dar errado, e não deu. Pra mim, Procurando Nemo é o perfeito exemplo de um filme excessivamente detalhado e muito, muito, muito bem amarradinho. É muito coeso, é muito fechado, não existe nenhuma ponta solta e tudo faz sentido, e com um ritmo que, na minha visão, é perfeito. O perfeito equilíbrio entre roteiro e desenvolvimento de narrativa é Procurando Nemo. Quando se trata de roteiro, é lindo ver como o filme já começa a construir a sua história e apresentar pequenos detalhes que vão ser recompensados durante o desenvolvimento e ao final da narrativa como um todo, já nos primeiros minutos. O filme vai pincelando coisas, o filme vai construindo coisas em pequenos diálogos, em pequenos detalhes, como por exemplo, numa conversa meio vã entre pai e filho sobre a idade de uma tartaruga, e aí lá na frente o Marlin, ele tem que perguntar para a tartaruga quantos anos ela tem, sabe? Esse é só um exemplo de como o filme vai pincelando detalhes para ir construindo a narrativa, construindo a história que ele tá querendo contar, né? E o filme usa desses pequenos detalhes também para apresentar pequenos pontos dos seus personagens, né? Um exemplo desses detalhes que mostra como o desenvolvimento do Marlin é feito durante o filme é aquela piada que ele sempre conta do água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Que é contada pela primeira vez sem graça, depois ele nem termina, depois ele não faz mais, até que chega no final do filme, a recompensa pra gente e a prova de que ele mudou como personagem é ele contando de novo essa piada, sabe? Ele se soltando, se desvencilhando daquelas travas que ele mesmo tinha por causa do trauma que ele passou no começo do filme, né? E o filme se enche desses detalhes, dessas coisas que enriquecem de maneira maravilhosa a trama do filme. E quando a gente fala de trauma no começo do filme, eu sei, é fato que Up Altas Aventuras tem um dos inícios mais emocionantes da história da Pixar. Isso é incontestável. Mas, gente, o que a Pixar faz com a gente nos primeiros minutos de Procurando Nemo é de destruir qualquer ser humano vivo com sentimentos na face da Terra. Se você não chora nos primeiros minutos de Procurando Nemo, ou é porque você assistiu ao filme 800 mil vezes como eu, ou é porque você não tem sentimento nenhum, você é uma pedra. Não tem como você não chorar nesse início de filme, e é muito marcante, sabe? Já que eu tô falando do começo do filme, eu já vou dar um exemplo do que eu quero falar depois desse exemplo, né? Como o filme se abre, né? Porque ele vem com esse grande trauma pro personagem, pra gente como público, aí o filme começa com aquela música bem melancólica, descendo, né? Ele tá na superfície do mar, ele começa a se afundar, a câmera vai afundando, tá de noite, a música melancólica, de repente vai clareando, vai ficando de dia e vai cada vez mais fundo, e aí o filme
começa. Isso comunica pra gente, primeiro, né, como o personagem saiu de uma vida de um trauma, que foi muito marcante pra ele, pra uma vida que ele já sente mais colorida, porque ele tem o filho dele ali do lado. E segundo, mostra pra gente como ele tá fundo, como ele tá escondido ali, né? Lembra no começo do filme que ele se gaba por estar no paredão, por estar num lugar bem, com a vista maravilhosa, bem na beira ali, realmente no mar aberto? Essa cena mostra pra gente como esse personagem mudou depois do trauma, porque ele tá muito profundo, né? Ele tá bem escondido. Isso já é um pequeno detalhe que já demonstra um pouco da característica desse personagem. Isso é uma prova de como a direção e o desenvolvimento da narrativa de Procurando Nemo são ótimas, né? A direção, por quê? Porque o diretor pega tudo que ele tem na mão, que é a câmera, que é o design de produção, que é a trilha sonora, que são os personagens, e usa isso de maneira perfeita para contar a história. Acabei de dar um exemplo de como o filme usa a trilha sonora e um movimento de câmera para nos entregar, além de um sentimento que está acontecendo naquele momento, mas também uma característica de um personagem. E tudo isso vai acontecendo durante todo o filme. Sempre o filme usa de maneira perfeita a câmera, a trilha sonora, os objetos em cena, os personagens, os acontecimentos, para nos ir comunicando sobre características de personagens, nos aprofundar nesses personagens e também até para construir piada, para deixar a gente alerta, para deixar a gente se divertindo o tempo todo. É tudo impecável, a direção desse filme é perfeita. Procurando Nemo é um filme que tem dois núcleos, né? A partir do momento que o Nemo se perde, né, é levado pelo pescador lá, pelo dentista, e vai parar dentro daquele aquário, nós temos o núcleo do Nemo dentro do aquário, com os peixes que ele conhece lá, que são um grupo de personagens ali que não são aprofundados, mas eles, como grupo, compõem um personagem muito sólido, e eu gosto demais desse personagem. E aqui cabe uma curiosidade para quem só viu o filme dublado. No áudio original, quem interpreta o Gil é o Willem Dafoe, e eu não sabia, achei muito legal saber que era a voz dele ali, né? Mas enfim, núcleo muito sólido ali do Nemo. E quando a gente volta pro núcleo do Marlin, é legal o jeito que ele conhece a Dory, e esses dois personagens vão se aventurando em busca do Nemo, né? Procurando o Nemo. Piada com o nome do filme. E como o filme tem dois núcleos, ele precisa ir alternando entre esses dois núcleos. E existe uma coisa em Procurando o Nemo que eu confesso que eu nunca vi em outro filme. Talvez se vi, não me lembro assim com clareza, mas eu nunca vi um filme ser tão cuidadoso ao mesclar dois núcleos quanto Procurando Nemo é. Porque o filme ele consegue equilibrar muito bem o deixar você satisfeito dentro de um núcleo e ao mesmo tempo com saudade do outro, sem nunca deixar você enjoado de um núcleo ou sem vontade de voltar para outro núcleo, sabe? Ele é um equilíbrio perfeito. Você tem exatamente a medida certa de cada um dos núcleos, de cada uma das pequenas etapas do desenvolvimento dessa história, sabe? Você nunca fica tempo demais com o Marlin ou com a Dory pra você chegar a ponto de enjoar daquela carrancudice dele, deve ser carrancudice dele, né? Esse mau humor dele, e nem das piadinhas da Dory. E também você não fica muito tempo demais com o Nemo pra você enjoar desse personagem perdido, meio desnorteado, e daquele núcleo de personagens em volta dele que serve mais pra alívio cômico, sabe? É tudo na medida certa para que você se acostume com esses personagens e aproveite o melhor de cada um deles. E isso é maravilhoso. Eu amo o desenvolvimento dessa narrativa aqui. E o filme vai se construindo de maneira tão sólida que é aquele tipo de filme que eu não sei nem quanto tempo de duração ele tem, mas ele passa muito rápido. Ele é muito gostoso de acompanhar. A história flui como se fosse realmente uma onda, sabe? Uma água fluindo assim, de maneira leve, solta e muito fluida. Não tem nenhuma barriga, não tem nenhuma trava, não tem nada. É tudo muito gostoso de acompanhar. Quando você se vê, você já tá ali nos desfechos finais, sabe? E uma coisa que eu amo em Procurando Nemo, é um dos poucos filmes que a história parece que tá sempre acontecendo, do primeiro ao último minuto. Porque no primeiro minuto você já tem história acontecendo, porque ali já tem um grão de trauma e já começa a história do Marlin com o filho dele, aí o filho dele já se perde, aí ele já corre atrás. E o final do filme, por mais que eles já se encontrem, eles não se encontram. Há um primeiro desencontro, depois há um segundo desencontro, aí eles se encontram, mas eles quase são pescados, aí eles são pescados, mas o Nemo quase morre.
corre e sempre tá acontecendo alguma coisa. Você só respira, você só fica aliviado de história em Procurando Nemo no último minuto de filme, que daí ele tem aquele desfecho bonitinho, sabe? Olha só como tá tudo bem agora, e aí o filme já vem com os créditos finais. É um filme que tem história o tempo inteiro, e a história sempre tá acontecendo de maneira leve, dessa maneira fluida, sabe? Eu amo o desenvolvimento dessa narrativa. E já que eu falei que o diretor usa bem os aspectos técnicos para contar a história, né? Meu Deus do céu, que animação é essa? Que visual é esse? Estamos falando de uma animação de 2003 e o movimento da água, o movimento da água em cima, né, a superfície da água, a água corrente, ou então embaixo da água, sabe, as correntes já, é tudo impecável, é tudo perfeito. Os cenários são construídos com uma riqueza de detalhes que é ímpar, seja dentro do aquário, seja o próprio ambiente do dentista e principalmente os pequenos ambientes onde o filme se passa dentro do mar ali, né? Seja no mar aberto, seja na corrente leste australiana, seja aquele submarino naufragado que eles encontram ali junto com os tubarões, ou então principalmente o coral onde o Nemo e o Marlin moram, é tudo muito detalhado, tudo muito rico, colorido, o uso das cores é maravilhoso e a gente também não pode deixar de destacar o trabalho sonoro, principalmente esse trabalho para construir os sons ali debaixo d'água, que é também riquíssimo, maravilhoso. A Pixar é foda nesse tipo de coisa, né? Parece que os artistas se divertem fazendo esse tipo de coisa. Tanto o trabalho de captação de sons, quanto também o trabalho de mixagem. É muito perfeitinho, é muito gostoso. Dá vontade de você botar Procurando Nemo e ficar só ouvindo, sabe? Só ouvindo os sons. É maravilhoso, é magnífico. E a primorosa trilha sonora do Thomas Newman, uma das melhores trilhas sonoras da carreira dele, uma das melhores trilhas sonoras da Pixar. Eu sou apaixonado, e é muito legal que às vezes a música ela parece até, ela transmite muito bem a melancolia que o filme carrega em si, mas ela sempre parece pelo menos ela me traz uma sensação de mar, de oceano, sabe? Eu ouço as músicas, parece realmente que eu tô no mar, parece que eu tô na água. Eu não sei como é que o compositor conseguiu transmitir esse sentimento, sabe? Pode ser droga também da minha cabeça, mas é muito legal, cara. Eu sou apaixonado na trilha sonora desse filme e, novamente, a trilha sonora perfeita para os momentos perfeitos. É uma trilha sonora dinâmica nos momentos engraçados, nos momentos divertidos, é uma trilha sonora pesada nos momentos mais melancólicos, é uma trilha sonora misteriosa e às vezes tensa nos momentos mais impactantes e mais tensos do filme, então, perfeito, se encaixa perfeitamente com o filme. Eu não posso deixar de falar do trabalho de dublagem nacional de Procurando Nemo. Eu amo a dublagem de Procurando Nemo, uma das melhores de todos os tempos, até porque, na minha opinião, pelo menos, essa dublagem aqui, pelo menos os trabalhos, as entonações vocais são melhor empregadas do que no trabalho original. Lembra daquela discussão que eu já fiz algumas vezes aqui no canal, que um filme original sempre é melhor do que o dublado? Isso é um fato. O fato de você ouvir o filme original, o áudio original, ele te proporciona você ouvir realmente como aquilo foi concebido, sabe? Primeiro que você tem o roteiro da maneira que realmente foi escrito, sem precisar fazer adaptações para caber no movimento da boca, etc. O roteiro do filme é aquele. Segundo que não tem nenhuma poluição, por exemplo, nesse trabalho magnífico sonoro do mar, dos sons da água ou da trilha sonora, sabe? Normalmente a dublagem polui isso, mesmo uma dublagem muito boa. Então, ainda assim, o trabalho original é melhor, mas a entonação das vozes, os dubladores na versão nacional parecem ter se divertido mais. Por exemplo, a Dory, do original, é interpretada pela Ellen DeGeneres, que é aquela apresentadora que a Xuxa copiou quando ela fez aquele programa Xuxa Meneghel na Record, sabe? Vergonha alheia, aquele momento. Eu me inspirei, eu vou falar inspirar, né? Numa pessoa que se chama Ellen. Lá nos Estados Unidos ela tem um programa diário, mas se eu namorasse a Ellen, nós íamos ter um filho como esse, olha. E ela tá muito bem. Eu adoro a Dory. Eu adoro a Dory da Ellen. É perfeita. Combina até com a própria Ellen, sabe? Mas ainda assim, a Dory da versão dublada se tornou icônica, né? Então não tem como não elogiar a dublagem de Procurando Nemo. No fim das contas, Procurando Nemo, na minha visão, é uma das obras de arte da Pixar, um dos melhores filmes já produzidos por esse estúdio, uma das melhores animações de todos os tempos, um dos melhores filmes de todos os tempos. É um filme que tem um desenvolvimento de narrativa e de roteiro
perfeitos, uma construção dos personagens também perfeita, todos os personagens são muito bem aprofundados, todos os coadjuvantes são muito bem posicionados para servir a esse desenvolvimento de personagens. É um filme leve, gostoso, com mensagens maravilhosas para serem transmitidas, com um visual marcante e único, que eu amo e eu sempre vou amar. É um dos meus filmes favoritos da minha vida. É aquele tipo de filme que eu só sou essa pessoa, só existe canal de cinéfilos porque eu assisti milhões de vezes Procurando Nemo. Eu amo Procurando Nemo e a minha nota não podia ser diferente de 10. E agora eu quero saber a sua opinião que tá me assistindo aí. Você concorda comigo? Você discorda? Comente aqui embaixo, tá bom? Vocês sabem que eu amo ler os comentários de vocês e eu prometo responder os mais relevantes. Tô sempre deixando o coraçãozinho. Então compartilhem as suas opiniões aí comigo também, principalmente se você discorda. Adoro ver opiniões divergentes, tá bom? Gostou do vídeo? Gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos? Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vai sair crítica aí de todos os outros filmes da Pixar e tá chegando Lightyear. Lightyear vai ganhar crítica no canal aqui também, logo depois do lançamento, beleza? Deixa o like no vídeo, isso é muito importante para o canal continuar crescendo, e me siga nas minhas outras redes sociais. Por lá você fica por dentro do meu dia a dia e também das novidades aqui do canal, tá bom? É isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e... Eu fui tentar fazer um barulho debaixo d'água e meteu um piu, né? Por que eu fiz isso, meu Deus do céu?